Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é domingo, tô aqui mostrando a chuvinha pra vocês, né? 18 de maio. Eu acabei de levantar, são quase 11 da manhã. E eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Falar um pouco pra vocês de algumas coisas. Então, vamos lá. Esse vídeo assim vai ser algo bem real. Igual a todos, né? Sem muita edição, sem muita neurose. Eu quero apenas abrir meu coração. Então vamos lá. Então, gente, eu nem sei se vocês conseguem me ouvir por conta da chuva. Estou aqui na minha cama. Como eu falei, são quase 11 da manhã. Vou arrumar aqui as coisas. Ainda vou tomar meu café. Então eu estou sozinha, só com meus gatos. E o que eu queria dizer pra vocês, queria trazer assim uma reflexão. Ontem por volta de 11 da noite eu tinha uma viagem, né, que seria no sábado, né, ontem sábado. Eu tinha uma viagem pra fazer. E tava tudo certo, gente, eu tava assim muito feliz porque é uma cidade que eu gosto muito, né. Eu já conhecia e eu ia novamente pra essa cidade, né. Então eu estava muito animada pra isso. Eu queria muito ir. Então eu me arrumei, né, toda pra ir e fui. Chegando no local, na verdade chegando dentro do ônibus, o que acontece? Quando chegou dentro do ônibus, eu mal andei nada, né, no ônibus, ainda tava aqui na cidade, e eu comecei a passar muito mal. Muito mal mesmo, sabe? E eu fiquei assim, como assim? Eu não tô aguentando. E mesmo eu tomando remédio, não adiantou. Eu tava com muitos sintomas ruins. E a tristeza bateu quando eu vi que eu ia ter que... Eu senti que cada vez que o ônibus andava mais, eu ficava pior. E eu percebi que talvez eu não conseguisse levar adiante a viagem. Eu teria que voltar, eu teria que desistir. E era quase meia-noite. E sabe, mesmo o meu corpo dizendo, você tem que desistir porque você tá... Eu estava realmente mal, estava quase desmaiando. Eu não tinha como aguentar aquela viagem que seria 4 horas. Eu tava desobedecendo e eu falava, não, eu vou, sabe, eu vou. Quanto mais eu dizia que ia, quanto mais andava, eu ficava pior. A cada passo que ia, eu ficava pior. E o que aconteceu, gente? Eu desisti. E você pode pensar assim, ah, você melhorou quando chegou em casa. Não. Eu continuei piorando. Eu fiquei pior do que eu estava no ônibus quando eu cheguei em casa. Os sintomas aumentaram. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente vai dizer assim, não, eu tenho que persistir. Mas talvez, se você for adiante, você pode, tá entendendo? Acontecer isso. Eu imaginei assim comigo, tá? Quando eu chegar em casa eu vou melhorar. Era só pra mim não ir. E quando eu cheguei em casa eu não melhorei. Sabe, foi bem difícil. Eu fiquei assim com muitos sintomas. Os sintomas começaram a aumentar. E eu fiquei pensando, sabe, às vezes a gente quer fazer coisas que não é pra gente fazer. Mesmo Deus dizendo, você não tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Mas a gente vai lá e a gente quer ir fazer. Não é porque a gente realmente quer, às vezes é capricho. Às vezes a gente vê coisas acontecendo, ou às vezes a gente simplesmente passa por cima de nós mesmos e das outras pessoas pra ter coisas. Vê esse exemplo, eu queria passar por cima do meu próprio corpo, né, da minha própria saúde, que estava indicando, você não pode ir. Mas eu queria ir, por quê? Porque eu simplesmente queria, não, eu vou. Eu decidi que eu ia antes, então eu vou. Então muitas vezes a gente acaba passando por cima de nós mesmos pra fazer coisas que muitas vezes não é aquilo que Deus quer, não é aquilo que é o certo. Tipo, eu queria muito ir pra essa viagem, mas será mesmo que... Mas eu não sei exatamente... Mas eu não sei se exatamente era aquilo que Deus queria, sabe? Aí você para pra se perguntar, será que vale a pena você passar por cima de você, daquilo que você tá sentindo? Então foi isso que eu comecei a me perguntar. Ok, eu queria muito ir pra essa cidade, né, pra essa viagem, porque faz muitos anos que eu não vou lá. Mas será mesmo que eu queria isso?
por mim, ou talvez eu queria só por um capricho, só pra gravar vídeo, tá entendendo? Então, isso me levou a reflexão, porque às vezes a gente quer algo, mas talvez não seja aquilo que Deus quer pra gente. E o mais certo é a gente nos respeitar, porque vê só, eu senti os primeiros sintomas e falei, eu não vou pra casa, eu vou continuar. E continuando, aumentaram. Aí eu fiz, poxa, eu acho que eu tenho que ouvir o meu corpo, porque eu corri o risco de desmaiar. Eu tava com sintomas de que ia desmaiar ou ao mesmo tempo vomitar. Sabe, eu tava muito, muito, muito mal. O meu corpo inteiro tava reagindo àquilo. E tipo, vocês podem até falar, ansiedade. Não, gente, não era ansiedade, eu não tava ansiosa, tá? E a ansiedade, ela não me dá esses sintomas. Então, eu fiquei... E detalhe, quando eu cheguei em casa, eu continuei, tá? Eu só melhorei agora que eu acordei, agora que eu me sinto um pouco melhor. Mas, desde eu cheguei em casa, passei 1 hora até dormir e tava muito, muito mal. Então, é isso. Muitas vezes a gente quer coisas que às vezes não é o momento certo para aquilo. Talvez não é que não seja aquilo que Deus quer para você. Talvez Deus quer aquilo para você, mas talvez às vezes não é o momento certo. Às vezes a gente somos apressados demais, né? Ah, não, eu quero isso agora. Então a gente faz de tudo para ter aquilo agora. Mas talvez Deus não queira que a gente tenha aquilo naquele momento. A gente vai sim ter aquilo, mas talvez em outro tempo, sabe? Em outro momento. Só que a gente, como seres humanos, a gente não sabemos esperar. A gente quer fazer as coisas às pressas. Às vezes a gente nem se respeita, né? Acaba passando por cima de nós mesmos, das coisas que a gente acredita, né? No meu caso, passei por cima, né, da minha própria saúde. Eu queria passar por cima, mas teve um momento que eu tive que respeitar, porque eu vi. Ou você se respeita, respeita o seu organismo, ou você corre o risco de não chegar nem na metade do caminho, acaba passando mal e não ter um hospital para você ir, né? E acaba prejudicando outras pessoas, né? Que estão indo viajar, em vez de viajar, ficarem preocupados com você, tendo que parar ônibus em algum lugar procurando um hospital. Então, muitas vezes, gente, é questão de autocuidado, sabe? Você analisar, porque muitas vezes a gente passa por cima de nós mesmos, de outras pessoas, sabe? Você não se importa, nem com você, nem com os outros, porque você quer aquilo no seu tempo. Você acha que, ah não, eu sinto que eu tenho que ter isso e tem que ser agora. Sim, talvez realmente Deus queira aquilo pra você, mas talvez o tempo não seja agora. Eu acho que a gente tem que aprender, primeiramente, a ter discernimento, sabe? A discernir as coisas e ouvir. Quando Deus fala, espera. Não, o momento não é esse. Eu sei que dói, às vezes, a gente ouvir porque a gente não quer esperar, né? A gente quer as coisas agora, né? A gente quer agora. Se a gente tá sentindo, poxa, eu tô sentindo que é agora, então eu quero fazer isso agora. E quando você ouve espera, talvez o momento não é esse. Gente, eu fiquei assim, desesperada. Eu ouvi o meu corpo dizer, espera, mas a minha cabeça dizia, não, você tem que ir, você nunca foi lá, faz muito tempo que você não vai lá, é o lugar que você tanto gosta. Então, eu tava ouvindo, ó. Eu não tava ouvindo todo o resto que tava dando sinais que podia passar muito mal a ponto de desmaiar ou sei lá o que no meio do caminho, porque eu tava com todos os sintomas. Eu não estava me sentindo bem desde o momento que eu sentei ali. Mas eu queria obedecer a voz da minha cabeça. Sabe, aquela voz de espera? Gente, às vezes é muito difícil a gente ouvir um espera. Sabe? Então eu tava aqui refletindo comigo a importância da gente aprender a esperar, sabe? E principalmente a discernir e a ouvir a voz de Deus. Vai ter coisa assim que realmente é aquilo que você deve fazer, mas talvez você está fazendo no momento errado, sabe? E por isso a importância da gente aprender a ouvir. Vai ter momentos que a gente vai ter que esperar. Eu sei que vai ter momentos que você vai ter que desistir de coisas, mas desistir agora, sabe? Porque agora não é o momento. Desistir agora para que lá na frente você possa realizar. Então eu vi isso ontem. Eu tive que desistir da viagem de ontem. Para quê? Porque eu estava mal, para que no futuro eu pudesse ir para essa viagem, né? Eu possa ir para essa viagem. Então,
É fácil isso? Às vezes a gente desistir de coisas que a gente quer muito? Não, gente, não é fácil. Mas tem momentos que vai ser necessário a gente desistir. Porque às vezes você tá passando por cima de você mesmo, de outras pessoas. Ou às vezes não é o momento pra isso. Não quer dizer que isso não vai acontecer. Vai, mas talvez não é o momento certo. O momento certo talvez ser lá na frente. Então é isso que eu queria deixar aqui registrado pra mim lembrar, né? A viagem que eu ia fazer ontem, no dia 17 de maio, às 17, eu acho que é 17, né? Às 11 da noite, eu não consegui fazer porque eu passei muito mal. Isso nunca tinha acontecido, mas eu sinto que tudo tem um propósito pra Deus, né? Então, se não foi pra mim, se não deu pra mim ir lá, é porque não era o momento. E eu sei que Deus sabe de tudo. Por mais que eu fiquei triste, depois eu entendi. Deus sabe. E é isso, gente. Que Deus abençoe. E que esse vídeo possa trazer alguma iluminação pra você. E vou eu aqui arrumar minhas coisas, porque já vai dar 11 horas, ou já é 11 horas, né? Então, tchau, tchau.